30 pessoas foram confinadas por 72 horas em um hotel na região metropolitana de Londres com o objetivo de ganhar 1 milhão de libras, cerca de 4,3 milhões de reais. A descrição pode lembrar um reality show, mas foi a maratona pela qual passaram cientistas do mundo inteiro em busca de financiamento para as suas pesquisas. E quem venceu a disputa foi um time liderado por um psiquiatra brasileiro. Christian Killing, professor de medicina da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, UFRGS, ganhou a verba milionária depois de vencer o desafio de elaborar um projeto de saúde mental proposto pela organização britânica MQ. Os 30 pesquisadores se reuniram durante 3 dias em um hotel em Avtorne com a meta de formar grupos de acordo com as afinidades e elaborar uma proposta de estudo, uma espécie de workshop de inovação da área médica. Ao final, os Times defenderam suas ideias para uma banca que definiu o destino do financiamento. Quando arriscamos, às vezes, corremos o risco de ganhar. Ao nosso lado havia uma mesa com pesquisadores de Harvard, de Yale, e eles ficaram em segundo lugar. Foi como ganhar um ouro olímpico em um esporte no qual o Brasil não tem tradição, compara Killing, em entrevista à Notícias Brasil. O pesquisador da UFRGS será um dos líderes do estudo, ao lado da psiquiatra Valeria Mondeli, do King's College de Londres. O trabalho busca identificar indivíduos em risco de desenvolver depressão na adolescência. Além de Brasil e Reino Unido, o projeto também coletará informações na Nigéria e no Nepal, por meio de pesquisadores que se juntaram ao grupo durante o encontro na Inglaterra. O dinheiro chega em um momento de cortes profundos nos investimentos para a pesquisa científica no Brasil. Em 2013, o último ano antes de as reduções começarem, o orçamento para ciência e tecnologia havia chegado a 10,2 bilhões de reais. Em 2017, o valor previsto é de 3,2 bilhões de reais, uma diminuição de 44% em relação ao ano passado. O último edital universal do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, CNPq, processo pelo qual são selecionados projetos de pesquisa para receber financiamento, distribuiu um valor de R$120 mil com vigência de 36 meses na faixa mais alta. Trata-se de um montante 10 vezes menor do que receberá o braço brasileiro do estudo, capitaneado por Killing. O cientista estima que cerca de 1/3 do total, em torno de R$1,40 milhão, será destinado à pesquisa no país. É impossível manter pesquisadores no Brasil com esses cortes, aponta o físico da Universidade de São Paulo, USP, Paulo Artacho Neto, membro da Academia Brasileira de Ciências, ABC, e considerado um dos cientistas brasileiros mais influentes do mundo pela Fundação Thomson Reuters. O orçamento do Ministério não está sendo reduzido por falta de dinheiro. O que está em jogo é um novo projeto de país, que vê a mão de obra qualificada e a inovação tecnológica como desnecessárias, diz Artacho, em entrevista à Notícias Brasil. Uma alternativa para evitar a debandada de cérebros é, como no caso de Christian Killing, atrair recursos vindos do exterior, caminho ainda pouco usual no país. O psiquiatra espera que a conquista da verba britânica sirva de incentivo a outros cientistas brasileiros. O Brasil possui grupos fortes que, apesar das dificuldades internas, podem, sim, disputar recursos com centros mundiais de excelência, diz o pesquisador, coordenador do Programa de Depressão na Infância e na Adolescência do Hospital de Clínicas de Porto Alegre, PRUD-IAHCPA. Intitulado IDEA, sigla em inglês para Identificando a Depressão Precocemente na Adolescência, o trabalho liderado por Killing busca elaborar uma abordagem individualizada para detectar jovens com risco de desenvolver a doença. Em vários estudos já foram testadas estratégias de prevenção universal, por exemplo, com programas dedicados a todos os alunos de uma escola. Infelizmente, os resultados dessas pesquisas mostram que isso não parece ter muito benefício, pois o efeito se dilui, aponta. Estudos de prevenção voltados a indivíduos com risco elevado, por outro lado, têm se mostrado mais eficazes. O novo estudo pretende selecionar inicialmente 100 pacientes em Porto Alegre.
Compostos por alunos da rede pública, o grupo será dividido em 3: jovens com alta probabilidade de desenvolver depressão, um segundo grupo em que as chances são baixas em relação à população em geral e aqueles que já têm a doença. O acompanhamento inclui exames de neuroimagem e coleta de sangue, para verificar marcadores inflamatórios que estariam relacionados à condição. Conforme o estudo for avançando, os resultados dos 4 países envolvidos, Brasil, Reino Unido, Nigéria e Nepal, serão comparados para determinar o peso de fatores locais na equação. Prevista para começar oficialmente em abril de 2018, a pesquisa tem duração inicial de 2 anos. Não está descartada, porém, sua continuidade depois desse período. Mantida por doações de seus apoiadores, a MQ informou à Notícias Brasil que continuará arrecadando fundos para investir nas novas ideias que se desenvolvam a partir de projetos como o IDEA. Queremos entender o fenômeno do surgimento da depressão, ainda no início da vida, para depois tentar reduzir seu impacto como a doença crônica que ela, diz Killing.